Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos Sebastião Bugalho a dizer algo. Este vídeo já tem algumas semanas, duas, pá, mais ou menos, mas fica surpreendido porque ainda não o tinha visto, de Sebastião Bugalho a dizer que Paulo Portas seria provavelmente o melhor candidato que o PSD poderia levar às eleições europeias. Portanto, vamos ver esta análise e vamos também analisá-la e comentá-la. Para aceitar esse convite. Esse é sem dúvida um dos problemas que sai desta semana de Luís Montenegro. Aquilo que já percebemos e ao ouvir ontem José Miguel Judice, percebemos é que há já alguém que está a aguardar por um momento de fragilidade de Luís Montenegro. Já percebemos que Passos está na reserva e temos Moedas que, depois do discurso do 5 de outubro, percebemos que também já se está a posicionar no terreno. Daí também, hoje podemos ler a entrevista que ele vai dar aqui na SIC Notícias, nas entrelinhas, aquilo que dirá sobre o orçamento, mas não só. Eu digo-vos uma coisa, eu se fosse Carlos Moedas, se o meu nome fosse Carlos e se o meu apelido fosse Unidade Monetárias, eu, na verdade, o que eu fazia não era uma candidatura ao... Enfim, primeiro ele é Presidente da Câmara de Lisboa, portanto nem sequer faria muito sentido. Agora, o pior pesadelo do Partido Socialista é que a derrota do PSD nestas próximas eleições europeias seja de tal forma estrondosa que leve Luís Montenegro a abandonar o cargo. E isso é algo que o PS não quer. Portanto, o PS levará a estas eleições europeias um candidato não muito forte, suficientemente forte para ganhar, mas não da elite partidária do próprio Partido Socialista, para fazer com que Luís Montenegro não tenha uma derrota assim tão grande, perca por 2 ou 3%, e que no final do dia se mantenha na liderança do partido para que o Partido Socialista em 2026 ganhe novamente a Luís Montenegro. Porque o PS sabe perfeitamente que Luís Montenegro, não permanecendo como líder do partido, do PSD no caso, o próximo líder é inequivocamente Carlos Moedas. Acho que a questão não há muitas dúvidas além disso, não é? Portanto, da mesma forma que Moedas ganhou a Medina, pode facilmente ganhar a Medina ou Pedro Nuno Santos em 2026, já que Costa acabará o seu último mandato. O Carlos Moedas tem uma qualidade muito pouco política. É que ele não tem jeito nenhum para mentir. É verdade. Tem uma tendência para dizer a verdade. O que quer dizer que as suas ambições... Também calma. Mas sim, ele não mente bem, é verdade. Quando existem, são muito claras. Ele nunca escondeu que gostava de ser candidato a Presidente de Câmara. Nunca escondeu que queria muito ganhar aquela eleição e agora também tem alguma dificuldade em esconder que quer ser Presidente do PSD, Primeiro-Ministro. Vamos ver como é que se escapa dessa sua tendência para ser honesto hoje à noite. Mas eu gosto, como vocês sabem, eu não sou o maior fã do Carlos Moedas, mas em todo o caso, eu não acho que isso seja uma coisa má. Eu acho que isso até é uma coisa muito boa e gostava que mais pessoas fossem como o Carlos Moedas. Não estou a dizer ideologicamente e politicamente, estou a falar neste segmento que o Sebastião Bugalho fala. Ou seja, demonstrarem que têm ambição, porque a ambição é uma coisa fantástica. Se for colocada no sentido de eu tenho determinados objetivos, portanto vou trabalhar para ser melhor do que os outros. E não no sentido de eu tenho objetivos, portanto vou prejudicar a vida aos outros para conseguir lá chegar. E creio que o Moedas, apesar de tudo, enquadra-se na primeira opção e no primeiro caminho, o que é ótimo, mais pessoas deveriam ser assim. Agora, eu acho que seria um erro para Carlos Moedas precipitar-se nessa sua ambição. Porquê? Porque se acontecer como parece que vai acontecer, ou como dizem que pode acontecer, que é a escolha para o sucessor, a disputa para a sucessão de Luís Montenegro, precipitar-se em 2024, seria um erro para Carlos Moedas avançar por uma razão simples. Se Carlos Moedas avança para o PSD, sai da Câmara. Se sai da Câmara, como não tem maioria, há eleições intercalares para a autarquia de Lisboa. E vai perder a Câmara certamente. Até porque Moedas, para ganhar a Câmara de Lisboa, desengane-se quem acha que ele foi ganhar a Câmara de Lisboa com um programa de direita. Aquilo é um programa, estou a ser simpático, social-democrata, da linha mais à esquerda que vocês conseguem imaginar. Porque Lisboa, enfim, é do mais à esquerda que existe neste país. É uma cidade bastante urbanizada, portanto, foi do PS nos últimos 15 anos. Enfim, não há milagres. Que provavelmente o PS ganharia nesse cenário. Precisamente. Quem é que quer começar a sua carreira como Presidente do PSD entregando Lisboa ao Partido Socialista? Seria um tiro gigantesco no pé, portanto não me parece que Carlos Moedas se deva precipitar nesse sentido e terá que hibernar essa sua ambição. Mas também é um sinal... Para contextualizar, as próximas eleições internas do PSD, se não estou em erro, são agora em 2024 e as autárquicas são em 2025. Portanto, havia aqui um interregno de um ano em que a Câmara, no mínimo, ficaria, quiçá, entregue ao PS e esteve durante 15 anos entregue ao PS, quando lá esteve António Costa e posteriormente Fernando Medina. Só acabou agora em 2021. Portanto, seria um erro. Aqui, novamente, concordo com o Sebastião Bugalho. Mesmo para terminar,
é um sinónimo de uma direita que está cada vez mais tolhida e desconfortável consigo mesma, que basta um político do PSD defender o 25 de novembro para de repente ser candidato a líder do partido. Eu acho que isto diz muito daquilo que é o PSD neste momento e a direita em Portugal, não é? Porque eu acho que os dois, ou neste caso o PSD, porque quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, sempre tiveram uma voz muito ativa na defesa do 25 de novembro, o que significa que as massas, em termos eleitorais, estão ideologicamente e em termos sociológicos a serem puxadas para a direita. Enfim, a conjuntura atual também obriga um pouco a isso, por vários fatores externos à questão, à equação que estamos a analisar. Mas, em todo o caso, isso significa que o próprio PSD deveria, talvez, ter um posicionamento mais à direita. Bem sabemos que o PSD não é um partido de direita, nem nunca o será, a social-democracia é de centro-esquerda, mas poderia centralizar um pouco à direita ao partido, não é? E o CDS podia ter um papel importante nesse caso, não é? Porque ao longo da história o CDS sempre permitiu, ou sempre incentivou que o PSD fosse sempre puxado um bocado mais para a direita do PS. Hoje em dia vê-se que é complicado. O PSD tem sempre sombras, não é? O líder tem sempre sombras. Deixa-me só ir voltar um bocadinho atrás. Quem seria a cabeça de cartaz para as europeias, para Montenegro fazer não digo um brilharete, mas ficar à sobreviver? Exato. É melhor. A questão é mais bem colocada assim. Esse também é uma das consequências desta fragilidade autoimposta que deriva da semana de Luís Montenegro. Como eu digo, autoimposta. Que é, em vez de estarmos a falar do Orçamento de Estado, em vez de estarmos a dizer que há vida para lá do documento, da proposta do PS, inclusivamente a realidade dos serviços públicos, a falta de ambição para alterações estruturais, nomeadamente na economia, aquilo que estamos a falar é de uma eleição que é daqui a mais de 6 meses. Eu por aqui vou discordar do Sebastião Bugalho, discordo um bocado, até porque é a minha percepção, poderão discordar, mas o tópico mais falado nas últimas semanas, pelo menos 2 semanas, desde que saiu alguns, vamos dizer, enfim, soundbites do Orçamento de Estado, foi mesmo o tópico do IUC, não é? E o facto de o Estado conseguir uma receita fiscal, através deste Orçamento de Estado, maior do que nunca, baixando em determinado aspecto o IRS, dando a impressão que em termos de impostos diretos as pessoas estão a pagar menos, mas depois aumentam os impostos indiretos, os regressivos, no sentido de arrecadar ainda mais receita fiscal, mesmo fazendo uma pequena redução no IRS, enganando assim a população que padece e carece de alguma literacia financeira. Estou a ser simpático nesta caracterização. Portanto, aqui discordo um bocado do Sebastião Bugalho. Acho que as pessoas nem sequer estão muito preocupadas, nem se falou assim tanto da questão das eleições europeias, até porque nem há candidatos, não é? Até porque não há candidatos ainda, e acho que seria um bocado precipitado dizer isto. Aqui não concordo. Em vez de estarmos a falar da realidade dos portugueses e até das propostas para o orçamento do PSD. Agora, respondendo não fugindo à tua pergunta, Teresa, eu julgo, este talvez seja um primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu só vejo um nome capaz de disputar aquela eleição pelo espaço da direita democrática. E é Paulo Portas. Por uma razão muito simples. As europeias são uma eleição de temas internacionais. O Paulo Portas, efetivamente, tem qualidade na análise do discurso. Vamos só deixar aqui terminar. Portas foi vice-primeiro-ministro de Pedro Passos Coelho. Paulo Portas tem, evidentemente, uma visão sobre a Europa. Já foi militante do PSD e dava-lhe jeito ter uma pré-plataforma junto da direita democrática para as suas intenções presidenciais. A questão é mesmo essa. Eu percebo o argumento do Sebastião Bugalho, mas depois também há o outro lado da moeda, que é, muito bem, então o PSD anunciava em coligação com o CDS, presumo eu, uma chamada de Paulo Portas como cabeça de lista às eleições europeias. Mas utilizando esta parte aqui de sendo uma rampa de lançamento para a campanha presidencial, então as pessoas estariam a votar em alguém representando a direita, que na verdade o Sebastião Bugalho diz aqui a direita democrática para fazer a distinção ao Chega, mas a verdade é que ele sabe perfeitamente que a Constituição Portuguesa proíbe partidos na vertente ideologicamente extremada à direita que não queiram democracia. Portanto, a direita democrática em Portugal só engloba mesmo o CDS e o Chega, mais ninguém. Mas em todo o caso, passando essa parte pormenor que é importante às vezes desmistificar, se o Paulo Portas é eleito e as eleições são em maio, junho de 2024 e as eleições presidenciais são em janeiro de 2026, então esse espaço de direita, mais centro-direita, mais ao centro, estaria a votar em alguém que só iria estar no Parlamento Europeu 1 ano e meio. Nem isso. Um bocado menos, não é? Portanto, iria estar 1 ano e meio no Parlamento Europeu. E o mandato do Parlamento Europeu dos deputados são 5 anos. Portanto, é à volta de 20-25% do mandato. Enfim, acho que aí pecava um bocado. Não obstante que o Paulo Portas tenha efetivamente uma visão sobre a Europa. Nos anos 90
tinha uma visão muito semelhante àquela que eu apresento hoje em dia, enfim, com alguns contornos diferentes, etc., com o excesso de integração da União Europeia e o excesso de tratados que retiram soberania à questão nacional, isso efetivamente é verdade, mas não me parece que seja esse o caminho que o PSD defende. O PSD é um partido extremamente favorável à integração europeia. Paulo Portas não. Paulo Portas, eu não digo que fosse um eurocético, mas era, enfim, tinha algum ceticismo a nível institucional europeu na década de 90, nomeadamente na altura do Manuel Monteiro, no CDS. Portanto, não sei até que ponto é que estariam alinhados. Portanto, são aqui dois problemas. A eleição em 2026 e a questão ideológica. Parece-me. Mas, se fosse, mediaticamente falando, era um bom nome, sim. E é tremendamente popular. Exato. É Tudo o parte resto boa, não é? parece-me ser... E tem palco mediático. Justamente. Tudo o resto parece-me ser uma escolha entre a derrota flagrante e a derrota honrada. Aí também há outras opções, mas eu não quero ser antipático e dizer quem é que poderia Mas ser. já vamos digerir esse nome que tu avanças. Eu acho que Paulo Portas não será o nome, acho que é uma... Isto termina aqui, mas acho que não será, não vejo assim um nome concreto que possa ir para a Europa, veremos, não tenho mesmo ninguém em mente, mas será interessante ver os nomes de todos os partidos e depois tirar algumas ilações. Meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, que é bastante importante, ajudam imenso. Subscrevam também o canal, já podem seguir o meu novo canal no WhatsApp. Vou deixar aí o link em baixo. Sigam-me também nas outras redes sociais, links na descrição. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.